11h06, bom dia para você que acompanha a programação do rádio, ao vivo, esse que te faz companhia todas as manhãs. E agora entrando naquele espaço dentro do Temática, que é o Tá na Pauta, que é um ambiente de diálogo, de conversação, todos os dias de segunda a sexta-feira, com convidados diferentes, cada um emprestando seu jeito de olhar o mundo, né, suas lentes, seus conhecimentos, seus saberes, pra gente, a partir de um tema, abrir conversação sobre aquilo que é o tecido social, aquilo que todos nós, todos os dias, em algum momento, vamos nos deparar. Não é necessariamente uma manchete de um jornal, né, uma notícia factual, mas certamente estes temas que nós dialogamos aqui todos os dias, eles, em algum momento, eles repercutem nas manchetes, nas notícias, nos fatos, tá bom? Essa enroladinha básica para entrar o link aqui, pronto, já entrou. E eu quero convidar todos para nos acompanhar, é claro, além do rádio, 560 no AM, 79.9 no FM, e também nos acompanhar a partir de agora pelos outros meios de entrega, entre eles pelo Facebook. Nós estamos em live, facebook.com/Rede Tua Rádio a partir de agora. Nas quartas-feiras, eu tinha meio que dado uma anunciada, né? Mas agora a gente confirmou. Frei Carlos Rockenbach é o nosso assessor para assuntos de espiritualidade, né? Ou à luz da espiritualidade, da teologia, né? Também da missão franciscana, nas quartas-feiras. Frei Carlos, seja bem-vindo. Bom dia. Muito bom dia, Beverly, e muito bom dia a todos os que estão sintonizados conosco aqui na tua rádio. E eu me sinto muito feliz, né? Porque aqui, além da gente poder falar, a gente contempla esse sorriso encantador da Beverly, né? Sempre esse espírito de acolhida e também, com certeza, dos ouvintes também. Então, eu agradeço desde já, mais uma vez, poder estar aqui e conversar um pouco sobre temas que são fundamentais para a nossa vida, né? Aliás, já vou dar o spoilerzinho aqui na abertura do programa para que você também aí na sua casa, onde você estiver, ir refletindo junto com a gente. Quem quiser participar, enfim, dar sua opinião sobre o assunto, ponderar, né, ou fazer até alguma pergunta que é o Frei Carlos, nós vamos falar sobre a preguiça. Né? Preguiça é quase que uma personificação, Frei. Tem algumas coisas que são marca do nosso tempo, Frei Carlos, que dá pra gente dizer que se a gente parar um pouquinho, com mais atenção, a gente consegue enxergar a figura. Sim. De tanto que personificou, né? Virou uma pessoa viva, né? Como, Sim. por exemplo, a preguiça, o cansaço, o medo, a raiva, dá pra gente enxergar. Eles criaram cara, né? A preguiça é uma coisa que ela cola junto com aquilo que o Churran fala, né? A sociedade do cansaço, né? Sociedade líquida, sociedade do cansaço. A gente já entendeu, já tem cientista social falando disso. Mas ela é uma expressão, talvez, do cansaço, a preguiça. Só que às vezes, Frei, a preguiça vem antes do cansaço. Ela vai nos abraçando. Quando a gente vê, Frei, a gente tá dominado por uma preguiça, né? Exato. O que fala da preguiça à luz da espiritualidade, né? O cristão preguiçoso parece que não combina, né? Bom, na verdade, já se a gente olha a Bíblia, desde o Antigo Testamento, eu sempre parto da Bíblia, que é a luz maior. Então, isso acompanha um pouco a humanidade, a preguiça, tanto que ela faz parte dos 7 pecados capitais. E além da avareza, da soberba, da luxúria, da ira, da gula, da inveja, temos a preguiça, né? E por que você cita esses 7? Porque o 7 é o número da plenitude. Destes vícios, vamos dizer, desses pecados decorrem muitos outros, né? Praticamente todos os outros males que afetam nossa vida, que dificultam nossas relações e também são como que um anestésico que nos paralisa diante da missão que temos e da busca que sempre deve estar presente em nosso coração. Então, a preguiça é uma delas. E, de fato, a gente poderia falar muita coisa. Elas, de certo modo, se opõem às 3 virtudes cardeais, né? 3 virtudes cardeais. Por que só 3? 7 é o número da plenitude, é os 4 elementos da terra e a trindade, né? Então, é todo mal presente, de certo modo,
nos 7 pecados capitais. E as virtudes cardeais são 3. Por quê? Porque elas provêm da Trindade, né? Elas têm uma fonte e elas são fundamentais para a nossa vida, que é a fé, a esperança e a caridade, né? São as 3 virtudes cardeais. E para viver essas 3 virtudes cardeais, a preguiça é um empecilho muito grande, né? Uhum. Porque a fé é o motor que nos move numa direção, né? É uma força. Eu não sabia disso que o senhor estava falando. A gente sempre ouve, né, os 7 pecados capitais, mas eu não tinha essa dimensão, esse conhecimento, né, de que são as questões mais materiais, né? E Sim, dos 4 elementos e a questão da Trindade. Então, olha que o Frei nos ensinando também sobre teologia, né? sim, Frei, claro que a gente fala como um vício, né, entre aspas, até um pecado capital, sim. porque ele é mais velho que andar para frente, né? Ou seja, a Aham, preguiça sempre existiu, aham. mas ela tá ficando, ela se adensificou. Ela Sim. desceu camadas, né? Uhum. Talvez não seja a melhor explicação, mas as pessoas vão entender o que eu quero dizer. Ela desceu camadas que elas passam só daquilo que a gente consegue enxergar. É, Né? exato. Ela tá quase que impregnada num jeito de existir no mundo Sim, atual. Tanto é, Frei, que eu quero trazer um exemplo aqui. Um exemplo bem claro da preguiça é que existe a pessoa preguiçosa, aquela que não gosta de trabalhar, que não faz as coisas, deixa. Por que fazer agora aquilo que você pode fazer depois? O sim. lema dessa pessoa é mais ou menos isso. Ah, Ok, é a preguiça como a gente conhece. Mas agora ela ganhou variações. Eu não sei se o senhor já ouviu falar, né? Pessoas dizendo o seguinte: preguiça de conversar. sim. Preguiça de interagir com tal pessoa, preguiça de explicar. É Ah, como se a gente normalizasse um lugar, uma geografia para ah, a preguiça sim. diferente. Que ela não é a preguiça de fazer, mas é a preguiça de viver, é a De preguiça viver. de estar com outras pessoas. Exato. Então, de fato, tem uma expressão até, eu sou de origem alemã, mas aprendi um bocado de italiano, convivendo já há mais de 40 anos com italianos. Então, uma expressão senza voglia di far niente, né? Ou seja, sem vontade de fazer nada. Isso afeta não só a dimensão do trabalho, mas afeta justamente aquilo que você menciona, de ir ao encontro, sair de si, do seu espaço, e também a preguiça que envolve a própria espiritualidade, né? De cultivar valores que edificam. Por que que eu citei as virtudes cardeais? Porque elas não acontecem magicamente, elas precisam ser cultivadas, alimentadas, né, em nossa vida. Se a gente, pouco a pouco, deixar de cultivar a fé, através do costume que a gente tinha muito nos tempos mais antigos, da oração diária em família, da oração em torno da mesa, que é o altar da família, da participação dominical na comunidade, que é algo sagrado, a fé, ela vai perdendo sua força, sua vitalidade, e pouco a pouco ela faz com que você, de fato, não tenha mais vontade de fazer nada nesse campo que é tão vital, que é a espiritualidade. Porque, no fundo, a fé é a moção do espírito, por isso espiritualidade, né? O espírito Uhum. que nos move. E sendo o Espírito de Deus, nos move para o bem, né? Aquilo que recebemos no dia do nosso batismo. É uma fé que nos impulsiona, que nos empurra, de certo modo, ainda mais falando, né? O nome já diz, né, Frei? É, Me permita essa sua linha de raciocínio, sopro da vida, né? é o sopro. É o sopro, desde o princípio, e também já na ressurreição de Jesus, ele soprou, né? Então a preguiça nos leva a uma certa morte gradual daquilo que somos ou deveríamos ser, né? E de também proporcionar à nossa volta essa vida que nós devemos viver com intensidade e contagiar os outros também, né? Então, aí a preguiça, isso eu falo no campo muito da espiritualidade, né? Que é a questão do cultivo da espiritualidade. E hoje também tem um outro risco nesta questão dos tipos de espiritualidade, da Hum. diversidade.
Então, nós temos diante de nós exemplos, por exemplo, o próprio Jesus Cristo, que era, por exemplo, ele tinha a plenitude do Espírito Santo, a plenitude. E Maria também, né? Maria também foi anunciado para ela. Por isso que aquele pecado, ou aquele mal chamado preguiça, não teve nenhuma brecha no coração e na vida deles, né? E assim também tem muitos santos, já que nós estamos no ano santo franciscano, São Francisco de Assis, né? Ele, mesmo que ele assim foi um ser humano, ele foi evoluindo, e uma coisa muito importante nisso é ter um foco, né? Um foco, e o foco dele era o seguinte, bem claro: seguir fielmente as pegadas de Jesus. Então, se a gente tem um foco claro, e principalmente este foco sublime, e de alguém que veio a esse mundo para ser o caminho, a verdade e a vida, que é o próprio Jesus, aí a preguiça não tem vez em nossa vida. Interessante essa dimensão que o senhor coloca, né? Quando a gente chama de quando a mente está vazia, como é que se diz? Oficina do diabo, né? Mente Oficina do vazia. diabo, É mais ou menos isso, porque é um pouco do que a gente vê na vida da gente, né? Claro que o senhor trouxe aqui um olhar a partir da espiritualidade, mas a partir da espiritualidade, eu falei que replica em qualquer área da nossa vida. Exato. Em qualquer área da nossa vida, né? E nessa linha de raciocínio que tu trazes, Frei Carlos, eu fico me perguntando assim, que momento foi, historicamente falando, que momento foi esse em que a gente abriu brecha, né, para que a gente pudesse literalmente ser oficina do diabo, né? Que a gente colocou Deus, o dinheiro como um Deus, que a gente colocou as coisas na frente das pessoas, que a gente colocou o umbigo da gente, né? O nosso próprio umbigo, o egoísmo, né? O individualismo, no lugar de qualquer outra coisa que fosse coletiva. Historicamente, Frei, isso nunca aconteceu. Todas as sociedades, elas só se perpetuaram, os povos só se perpetuaram até aqui pela nossa capacidade de sermos coletivos. Exato. Comunidade? Sim. Então, eu também, quando recebi, hoje de manhã, a temática que ia ser tratada, eu pensei um pouco dentro das minhas atividades, e justamente aquilo que você levanta agora é muito importante, né? De vital importância. Aí vem uma palavra muito utilizada pelo saudoso Papa Francisco, autorreferencialidade, né? Então, quando a gente se coloca como centro, apesar de que, outro dia, no início do mês de janeiro, quando eu completei com minha família meus 38 anos de padre, fiz uma pequena avaliação junto com eles. E a partir justamente do essencial. Qual é o essencial? O grande mandamento: amar a Deus com todo o teu coração, com todas as tuas forças, com toda a tua inteligência, com todo o teu coração. E amar o próximo como a ti mesmo. Então você não pode te excluir. E o amor a si não é se fazer a referência, o centro, ou seja, em outras palavras, o que falou o egoísmo, né? Então, porque aí tudo se volta para você, e isso já vai arrastando outros problemas, né? Porque você se coloca como referência, todos os demais têm que viver em função de você, né? E não você em função dos outros. Quando eu faço, por exemplo, um casamento, eu sempre repito que algo que não é novo, eu olho bem nos olhos do noivo, eu digo: tu não está casando com ela para que ela te faça feliz. E você não está casando com ele para que ele te faça feliz. Mas é o inverso. Eu caso contigo porque eu quero te fazer feliz. Eu quero me doar plenamente por você. Então, esta é a lei da vida autêntica, verdadeira, né? O sair de si. Sair de si. E a gente sai de si quando a gente tem um objetivo, quando tem um foco e é disciplinado também atrás desse objetivo, desse foco. Porque não adianta ter só um foco e achar que magicamente a gente vai chegando, né? Então, isso requer toda uma disciplina e, assim, um pouco diária, desde pequeno.
desde pequeno. Porque hoje o mal que muito nos afeta é justamente tantas coisas que nos são propostas e apresentadas e são muito atrativas, né, que justamente fazem com que a gente perca o foco. Isto a nível pessoal, a nível familiar, a nível social. Então a preguiça, ela também, ela, de certo modo, ela é, como é que eu vou dizer, proporcionada pelo sistema que nós vivemos. Não há dúvida, Frei. Sim, A gente é levado, a levado, gente não é uma escolha, né? A gente é é, conduzido a a, agir desta sim, maneira, né? conduzido a agir desta maneira, né? E, no caso, também um sistema que nos desumaniza e nos transforma como que em máquinas de produção e consumo também, né? Então, aí a gente perde a sua essência, perde a Uhum. sua essência. Que, aliás, Frei, acho que aqui mora uma chave importante que tu trazes, né? Tu usou a palavra falta de foco, mas talvez a palavra. Ponto, tá ok. Mas Sim. a palavra que nós, contemporâneos, mais ouvimos, talvez nos últimos 3 anos, a Ah, gente teve uma época que a gente só falava em inovação. Tudo era inovação, é, inovação, inovação. Qualquer coisa tinha que ser inovação. Se não fosse é, inovador, tu não era nem gente, ah, né? E agora, nos anos recentes, é propósito. Tu tem que ter um propósito. Qual é o teu propósito, né? Então, parece que se a gente não sabe certo o nosso propósito, a gente nem gente é de novo também, né? Você sim, fica desqualificado. Só que o propósito é isso que você fala, né? É a coisa do foco que se retroalimenta em um novo foco, em um novo foco. A gente não tem exato. ninguém tem um único propósito na vida, né, Sim, Frei? exato, né? A vida já é o próprio propósito. Mas hoje há muita pulverização com essa coisa, né? Então a gente também fica até bastante confuso e na questão do que seguir, Uhum. do que abraçar. Sim. E aí vem uma pergunta importante, Frei, que tu mencionaste, eu fiquei refletindo quando tu disses, né? O mandamento principal que tu fizeste a reflexão nos teus 38 anos de sacerdócio. Aliás, parabéns por isso, viu, Sim, Frei? Uma vida dedicada ao sacerdócio, uma vida bonita. obrigado. E mencionaste, fiz uma autorreflexão, né, se estou andando na linha desse primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Porém, Frei, nós vivemos agora uma encruzilhada moderna. A Sim, humanidade está em várias encruzilhadas. sim, Uma delas é perdemos a noção do que é amar a si mesmo. sim, Nós temos arrogância, egoísmo, é, ostentação, mas o caminho que nos leva a essa frase, ama ao teu próximo como a ti mesmo. Tem gente que sequer se ama, sim, nem nessas coisas, nem é, arrogância, nem nada. E outras acham que o nome da arrogância, da grosseria, né? orgulho, prepotência, né? Isso, e Autossuficiência. isso. O Hum, nome disso é auto-amor. E não é, Não, nenhum disso é, né? nada disso, né? Então, há um tempo atrás, meio assim de improviso, eu assumi quebrar um galho, vamos dizer assim, de um dia para outro, e pregar um retiro para ministros numa paróquia que não é tão perto daqui, de sexta para sábado. Aí o tema, cuidar de si para melhor poder cuidar dos outros. Então, essa é uma questão porque não que eu queira me colocar como exemplo, nem sequer como vítima, mas cada um tem sua personalidade, seu jeito de ser. Isso não pode ser desconsiderado, né? E desde pequeno a gente foi trabalhado assim no meio da labuta para pela sobrevivência, então isso já nos acompanha. Então, já duas vezes, pelo menos dois provinciais, não vou dizer o nome deles, né? Me puxaram a orelha, diz, Frei, tu tem que aprender a dizer não. Por quê? Porque isso também, quando a gente eh, não cuida de si, a gente não cuida bem dos outros. E aí, só que uns dizem sempre não, né? Para Sim, tudo, né? sim. Então, o que me pedem, eu costumo abraçar e tentar fazer da melhor forma possível, independente da situação, e principalmente sentindo a situação das pessoas. Eu quero aqui fazer referência, que é uma grande manchete
de ontem para hoje nas redes sociais, né? De uma pessoa que eu admiro muitíssimo, que faleceu ontem, Sim, Frei né? Sérgio Gurgel. Frei Sérgio Guerra. Ele, para mim, é um exemplo assim de como trabalhar essas três dimensões e fazer com que tudo que ele realiza em função dos outros, mesmo com muito sacrifício, ele seja fecundo. Uhum. Efetivo, né? É, Eu entendi o que o senhor quer dizer. sim, Além de estar a serviço com capacidade de execução das coisas sim, efetivas, né? exato, né? E quando a gente tem um foco, o Espírito se encarrega normalmente de nos conduzir por aí, né? Quando a gente tem Verdade. objetivos claros e tem propósitos. Aí eu já assinalo também, porque tanto ele quanto eu tento me inspirar, tentamos nos inspirar em São Francisco de Assis sempre, né? São Francisco, ele também foi clareando pouco a pouco, né? Por exemplo, quando eu falo das três virtudes cardeais, São Francisco, ele viveu uma crise muito forte, passando um ano preso nas masmorras de Perúgia, né? Porque ele queria ser cavaleiro, né? Foi para a guerra e, coitado, logo foi preso e quase morreu na prisão. Aí, quando ele saiu, ele se encontrou diante do crucifixo de uma igreja praticamente destruída, um crucifixo totalmente diferente dos outros, que mostravam o Jesus Cristo não caído, né, sofrido, mas de pé, firme, os braços estendidos. Tudo isso chamou a atenção, e diante desse crucifixo ele fez uma oração. Eu posso fazer Por também, é favor, por curta, né? favor. Porque ela diz muito. O que ele pede? Ele diz: Altíssimo, glorioso Deus, iluminai as trevas do meu coração. Primeiro pedido, né? Porque hoje as trevas são, como é que eu vou dizer, de muitas ordens, né? E assim que afeta terrivelmente, que a gente se perde no meio dessas trevas e das confusões que o mundo nos apresenta. Aí ele pede: dai-me uma fé reta, não é uma fé qualquer. Porque hoje tem muita coisa que se chama de fé, mas uma fé reta, essa fé reta significa justamente a nossa fé tem, não assim uma doutrina, basicamente, mas tem uma pessoa. Uma pessoa que se encarnou, que assumiu nossa condição, Jesus Cristo. Uma fé reta, autêntica, porque mesmo em torno de Jesus Cristo há muita pulverização de interpretações, né, e às vezes bem opostas ao que ele foi e é. Depois ele pede uma esperança certa. Esperança certa. Então, hoje eu vejo, por exemplo, no final do ano, o prêmio como é que é, da Mega Sena, né? Sim. Aí, A mega da virada. Mega da virada. Ótimo. Então, quanta esperança, né? A gente, claro, tem que ter esperança de melhoramento, mas a esperança, ela a gente constrói. Por isso que eu evoco de novo o Papa Francisco e o Papa Leão. No ano passado vivemos o Ano Santo, 2025 anos do nascimento de Jesus, com o lema Peregrinos e Esperança. Peregrinos é um detalhe, quer dizer, não é um detalhe, é algo fundamental. A esperança é um caminho, né? E esse ano, o Papa Leão proclamou o Ano Santo Franciscano, com o mesmo lema, peregrinos. Então, não é uma esperança vazia, é uma esperança que a gente vai ao encontro. Tem movimento, né? Tem movimento, né? Então, que a gente vai construindo. Por isso que já vem desde Paulo Freire o verbo esperançar, né, que ele inventou. Mas tem muito sentido, né? Então, a esperança não é algo que vem magicamente. E, por fim, ele pede uma caridade perfeita. Então, essas três palavras, elas justamente são o antídoto
para a preguiça e os demais 6 pecados capitais, né? E independente da forma como essa preguiça vai afetando a gente, né? Porque Interessante. são muitos modos que, como a gente já viu, né? Então, aí ele ainda pede sensibilidade e conhecimento, porque isso também é importante. A ignorância é o grande mal de hoje, né? E a desinformação, então, somada a tudo isso, a fim de que eu cumpra o vosso santo e verás mandamento. Então, é uma oração curta que São Francisco faz, mas que condensa tudo, que é importante nesse sentido da superação, porque a preguiça, como os demais pecados capitais, podem se tornar patologias Nossa, Frei. terríveis, né? São 11h31. Eu tenho um compromisso com o intervalo, mas para não deixar uma aresta aqui, que me parece que também mora uma chave aqui, o Frei Carlos trouxe aqui a questão, né, da ignorância, ignorar, né? Até um momento histórico, período medieval, a gente poderia dizer, né, que historicamente a ignorância era uma chaga, porque a gente sabia pouco de quase tudo. E hoje é o inverso, Frei. A gente sabe muito de quase... a gente sabe muitas informações, mas elas não geram um conhecimento, né? Exato. Então a gente sabia menos, mas sabia que tinha muita coisa para aprender. E agora a gente tem uma overdose de informação, tanto é que a gente fala em desinformação, Sim. né? E com ela todas as chagas sociais. Então, essa desinformação, ela vem travestida de inocente, de boazinha. Ela dá às pessoas uma ideia de que elas sabem das coisas, mas elas vêm permeadas de desinformação, de algo que é verdadeiro, junto com algo que é falso, junto com algo que alguém inventou, que é fantasia, junto com algo que é o que eu queria, a minha expectativa, junta tudo e gera uma desinformação que dá preguiça também, Frei. Dá Exato. preguiça. E como? Dá preguiça, porque as pessoas ficam com preguiça de ter que lidar com tudo isso, né? Que tá aí na nossa frente. São 11h33. Aqui a gente colocou um pouco, assim, os aspectos, né, da preguiça. Frei Carlos trouxe muita coisa interessante. Eu vou ter que fazer um intervalo rapidinho. Quem quiser participar, vem lá no WhatsApp, 999530616. E na volta a gente vai tentar entender um pouquinho mais como a gente pode, então, trazer o foco, o propósito, de forma mais prática, né, na vida de todas as pessoas. Quem sabe retomar um caminho dos nossos rituais, que são uma estrada para a espiritualidade. E aí a gente chegar que nem Jesus e Maria, claro, quem somos nós para nos comparar, mas é um ideal a ser perseguido, né? Sim. De ter um coração tão bom, tão fraterno, que não caiba, que não faça morada, nem para preguiça. A gente vai fazer um intervalo bem rapidinho, a gente volta na sequência. Não sai daí não, vem com a gente. Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo. Participe da Missa em Honra de Santo Antônio e una-se a nós em oração. Todas as terças-feiras, às 20 horas, acompanhe ao vivo com exclusividade pelas redes sociais, @Capuchinhos Caxias ou @Frei Jaime. Um momento especial de fé e comunhão, dedicado à presença amorosa de Santo Antônio. Reúna sua família, fortaleça sua fé e viva conosco essa experiência espiritual no conforto da sua casa. Bombando nas redes. A hashtag usada no mundo inteiro. A foto polêmica com milhares de curtidas. Uma nova forma de conhecer pessoas. A vida é cada vez mais digital. E você descobre tudo isso no Bombando nas Redes. Boa Rádio. 11h35. Eu senti culpa. Eu senti medo. Eu senti vergonha. Eu senti raiva. Eu fui uma vítima. E você? Já se sentiu assim? Seja qual for o sentimento envolvido, pessoas expostas a situações de ódio, intolerância, exploração, catástrofes, fraudes e outros crimes são vítimas. E o que todas têm em comum são direitos. Informe-se e conte com o Ministério Público. Acesse direitosdavitima.mp.br. Uma campanha do Movimento Nacional em Defesa das Vítimas. 28 graus. Dia da feira pra você o Andreassa tem muito mais. E nesta quarta tem batata doce roxa, 2,48 o quilo. Uva Niágara, 4,79 o quilo.
Banana caturra, 2,47 o quilo. Limão, 13,97 o quilo. Ameixa, 13,99 o quilo. Que alegria! O Super Andreassa é pra toda a família. Meu nome é Rita. O Gabriel sempre disse que queria ser doador de órgãos. E no dia mais difícil da minha vida, eu disse sim. O Brasil é referência mundial graças a pessoas como a Rita e o Gabriel. Avise a sua família que quer ser um doador. O governo e o SUS estão do lado da doação de órgãos e do povo brasileiro. Doe órgãos. Você diz sim, o Brasil inteiro agradece. Saiba mais em gov.br/doe órgãos. Ministério da Saúde. Governo do Brasil. Rede Tua Rádio. Temática. O que acontece é assunto. 11h37, o programa Tá na Pauta. Eu, Beverly Rocha, Frei Carlos Rockenbach, nosso assessor agora nas quartas-feiras. Todas as quartas-feiras a gente conta aqui com a alegria da presença do Frei Carlos, para que a gente possa esmiuçar temas a partir, né, da teologia, a partir da vivência espiritual, né, enfim, e nessa linha de raciocínio. Hoje é a preguiça, né, um dos pecados capitais, como o Frei já nos lembrou aqui. A gente falou um pouco sobre propósito, sobre foco, sobre o exemplo de São Francisco, o exemplo de Maria, de Jesus, que, segundo o Frei, tinha um coração tão cheio daquilo que eles vieram para fazer, que não cabia morada para essas coisas mais triviais que a gente vive hoje. Só que hoje é o inverso. Hoje, o que é trivial toma todo o nosso coração, não dando margem para que a gente se foque naquilo que é essencial. Aliás, a gente nem sabe mais, Frei, se perguntar para alguém, olha, o que é essencial na tua vida? Não sei. Eu mesma não sei. O que te move? Por que tu acorda todos os dias? A gente não se faz essas perguntas, né? Por que tu trabalha? As pessoas talvez respondam para pagar boleto, mas para pagar boleto não é o motivo. A gente gera mais boleto trabalhando dessa forma, né? Sim. Então, a gente está fazendo as perguntas erradas e as perguntas essenciais a gente não tem mais respostas para elas, né? Nessa perspectiva, o Frei Carlos falou uma coisa que eu achei tão bonito, tão interessante, e quero resgatar daqui. Ele estava contando a história de São Francisco de Assis, que queria ser cavaleiro. E aí ele acabou sendo preso lá nas masmorras, né? E acabou quase morrendo lá naquela época, né? E aí o Frei, para contar essa história, ele contou assim: São Francisco de Assis queria ser cavaleiro, coitadinho, ele não conseguiu. E eu me lembrei muito dos antigos, Frei. Minha avó, minha mãe, quando iam contar uma história, eles colocavam essa empatia, que é contar a história com o coração da gente. E aí é uma questão de propósito, né? Sim. Quando eu digo assim, o meu colega foi fazer um programa e acabou furando o pneu no caminho. Coitadinho, teve que enfrentar isso. É uma emoção que eu coloco. A história não precisava dessa emoção. Ela poderia ser contada sem ela. Mas contada com ela, Frei, ela ganha humanidade. Exato. Por que perdemos essa humanidade, Frei, no seu entendimento? Pois é. Então, aí eu, de novo, volto a evocar a partir da razão pela qual Jesus se fez humano. O próprio Deus. E segundo Filipenses, capítulo 2, versículo 5 em diante, aí vem São Paulo nos apresenta uma frasezinha que eu acho decisiva. Quando ele diz: tenham em vós os mesmos sentimentos que havia em Jesus Cristo. Os mesmos sentimentos. Aí ele começa com o quê? Justamente com aquilo que nós estamos tentando falar. Ele era de condição divina. Não se apegou a isso, mas se fez o mais humilde de todos, né? Então, ele já com isso já derruba toda a possibilidade de prepotência, de orgulho, de autossuficiência, tudo isso, mas se fez necessitado, um bebê, como todos nós, em todos os sentidos, né? E nisso está a grandeza. E ele se fez humano não para nos divinizar, primeiramente para nos humanizar. Ele nos ensina como ser humano, né? Então, quanto mais humano a gente é,
mas a gente se aproxima do divino também, né? Então, aí entra todo o segredo da encarnação. E por que que a gente está se desumanizando? E cada vez mais? Porque a gente perde justamente essa capacidade de ter os sentimentos que nos edificam. A gente perde a capacidade daquilo que a gente diz que São Francisco viveu com intensidade da sensibilidade sacramental. O que é a sensibilidade sacramental? É aquilo que ele também diz numa frase: tudo me fala de Deus. Então, ele contemplando tudo, tudo me fala de Deus, principalmente o ser humano. Por isso que ele chegou a compor esse belo cântico, né? Cântico das Criaturas. Então, você fala do dia a dia. De manhã, a gente acorda, às vezes já cansado, né? Já mais um dia pela frente, né? Por isso que se vibra quando sextou, né? E assim por diante. Apesar de que sextou, e o que eu faço no sábado e no domingo, né? Então, não muda. Ou seja, a gente precisa saber intercalar as coisas de nossa vida, né? E para cada coisa ter um objetivo claro e ter essa sensibilidade de perceber essas coisas mínimas. Por exemplo, bom, levantei, estou com os olhos abertos, que bom, né? Posso contemplar o sol, posso olhar os sorrisos das pessoas, ver a beleza das flores, né? Aí depois vou debaixo do chuveiro, aí eu senti essa água, né? Então, muita gente vive o dia inteiro, assim, uma vida, sem se dar conta. Isso é perder a sensibilidade humana, que só o ser humano praticamente tem consciência de tudo isto. Às vezes os animais sentem mais do que nós, né? Aquilo que a gente perdeu. Então, a gente precisa, uma das coisas é tentar ver a mão de Deus agindo em tudo isso. Agora, Frei, já falaste no primeiro bloco e eu quero retomar da onde nós paramos aqui com aquele gancho, que é o gancho da vida em comunidade, né? Porque nós não conseguimos fazer nada disso sozinho. Eu até posso me experienciar, me sentir, me conectar sozinho por um período. Mas tem um provérbio, né, popular que diz que Deus mora no olhar do outro. Né? É só no outro que a gente consegue essa humanização. Então, a vida em comunidade, as pessoas têm preguiça de viver em comunidade. Não dá para ter preguiça, né? Exato. E a tendência é se isolar cada vez mais. Isso já começa dentro do lar. São, como é que eu vou dizer? Na hora da refeição, né? Na hora da refeição, as pessoas vão... né? Então, por exemplo, a gente necessita do outro para tudo. Por exemplo, quando eu tomo um alimento na mesa, quando eu começo a pensar quanto suor, quantas mãos, quanta capacidade intelectual, desenvolvimento para produzir esses alimentos, e quantas pessoas envolvidas, das quais a gente depende uns dos outros, e ainda mais não só de pessoas, mas de toda a criação da Mãe Terra, né? Então, aí a gente começa a ter uma visão diferente e começa a resgatar um sentido para a vida, quando a gente vive essa consciência que nós fazemos parte de um organismo vivo. Organismo vivo, que, claro, as primeiras são as pessoas com quem a gente precisa conviver, e conviver harmoniosamente, apesar da diversidade, das diferenças. E aí está a grandeza. Quando São Francisco, claro, isso Jesus já diz, vós todos sois irmãos, né? Que todos sejam um, como eu e tu, Pai, somos um, nessa unidade comum, unidade. E isso está se perdendo muito. E aí a gente se empobrece demais, em todos os sentidos. Aí vem aquilo que se fala, a autorreferencialidade também, que é um grande mal da atualidade. E São Francisco, quando ele começou esse movimento,
Ele também não tinha pretensão de formar um movimento religioso. Inicialmente, ele se propôs a seguir com fidelidade a Jesus. Mas o testemunho dele fez com que logo 2 colegas lá, nós queremos viver como você e com você. E São Francisco já estava vivendo com quem? Com os leprosos, os últimos, os mais excluídos de todos, né? Então, este sair de si, isto dá sentido à vida. Uma coisa que eu sempre fico me perguntando, né, Frei? A gente está num momento também que a gente polarizou tanto, que tudo a gente polariza, né? Por quê? Porque é uma marca também do nosso tempo, 880, né? A gente ficou dual e polarizado, né? Se não é assim, tem que ser assado, o caminho do meio se perdeu, né? E a própria matemática já mostra pra gente que entre o 0 e 1 tem um infinito no meio, né? São convenções matemáticas para a gente poder tentar organizar o mundo material para a gente poder viver. Mas a questão é essa. Por exemplo, no passado, sociedades patriarcais, agora a gente vive um fenômeno que são uma tentativa de uma sociedade matriarcal e a gente não consegue fazer uma sociedade de pessoas, independente de sexos. Estamos sempre brigando, né? A briga dos sexos. E a questão é essa, a mãe, muitas vezes, ela até corta as frutas, aí as pessoas comem as frutas porque a mãe cortou. Se a mãe não cortar, as pessoas têm a fruta, às vezes, em casa, elas não cortam porque tem preguiça. Preguiça de cortar. E aí elas têm preguiça de levantar do computador, de onde estão, para sentar-se à mesa e fazer a refeição. E aí, quando vão fazer a refeição com muito esforço, às vezes, à mesa com as pessoas da família, alguém não raro diz, eu não gosto disso, não vou comer só aquilo. E esse só aquilo, muitas vezes, Frei, não valoriza todo o esforço da refeição que foi feita, não só o que vem antes. Nem estou falando do que vem antes, de quem colheu, de quem produziu, de quem foi comprar, de quem gastou, de quem... Mas a questão do preparo, o cardápio que foi montado. Resumindo a ópera, nós estamos vivendo um tempo em que a preguiça é uma expressão de um jeito desumano de ser com quem está com a gente e com a gente mesmo. Não é só com quem está com a gente, né? Porque ela, além de destruir relações, ela nos autodestrói. Porque... claro, como a gente falou, nos é apresentado, oferecido muita coisa atrativa e a gente deixa se arrastar. Por exemplo, isso se torna, de certo modo, um vício, como já tem hoje, assim, muita na área da psicologia, gente especializada para trabalhar com crianças, adolescentes viciadas na tela, né? Sim. Então, e é isso também, você levantou a questão da polarização. Então, isso tem várias decorrências. Vou complicar um pouco mais ainda a situação, né? Aí tem o fundamentalismo, né? Fundamentalismo que é muito forte a nível religioso, a nível político, né? E o fundamentalismo já impede a reflexão, o discernimento, né? Te tira essa capacidade de saber distinguir. E o fundamentalismo já vem com um filho chamado fanatismo, né? Fanatismo. A pessoa se torna tão fanática que aí já constrói muros, né? Aí dialogar é impossível, como fanático, né? E o fanatismo, ele traz já junto o absolutismo. O que é o absolutismo? Só eu estou certo. Só eu. Só minha opinião que vale. A do outro, não. E aí vem a divisão e tudo isso, aí a comunidade vai tudo ralo abaixo, né? Não há dúvida. Esse espírito de família, tudo isto, e então são várias questões que são interconectadas que a gente precisa se dar conta. E a gente às vezes evita entrar dentro de si para se dar conta disso. Por exemplo, já que domingo passado nos é apresentada uma das passagens mais bonitas do Evangelho, que é as bem-aventuranças. O que é bem-aventurado? É a mesma coisa que feliz. Quem é que não quer ser feliz? Todo mundo. E é a mesma coisa, é sinônimo de santidade também.
né? Santidade. Tanto que a gente chama bem-aventurada a Virgem Maria, né? E para os santos, por quê? Porque eles se deixaram conduzir e mover pelo Espírito de Deus, né? Pelo Espírito que edifica a pessoa humana a ponto de se aproximar cada vez mais da divindade. Então, tem uma bem-aventurança que eu, claro, assim, a gente fez uma referência a todas elas, mas bem-aventurados os puros de coração. Aí eu falei um pouco o que é a pureza. Comparei com uma casa. Alguém gosta de viver numa casa cheia de lixo? Né? A gente evita, mas o lixo não é só material. O lixo é o tipo de relação que eu tenho lá, que eu vivo. O clima pesado lá dentro, então é lixo, tudo isso. Então, para sermos puros de coração, a gente precisa fazer uma boa faxina. Olhar primeiro o que está lá dentro, que não deve estar, em nosso coração, em nossa vida, né? Então, a coragem de tirar um tempo, isto a gente evita porque a gente foge de si mesmo, muitas vezes, para se dar conta de como estou vivendo. Porque aquilo que eu citei antes, isso me impede justamente de entrar, porque eu sou dono da verdade, né? Só eu estou certo, então aí eu não preciso olhar lá para dentro. Mas para resgatar a minha dimensão humana, isso é indispensável também. Isto é amar a si. Amar a si. Olhar lá para dentro. O que está me atrapalhando? Porque esse mandamento é interligado. Porque aí tem as parábolas que a gente outro dia fez referência do bom samaritano, né? De ver as necessidades do outro. De impedir que o lixo petrifique meu coração. Coração duro, insensível. Nossa, que importante isso. Falei, a Vilanir Maia, que é uma ouvinte aqui da rádio, tem várias pessoas curtindo aqui, né? Dizendo que estão junto, mas a Vilanir, ela fez questão de escrever que tá maravilhoso o programa, porque ela aprendeu muita coisa sobre a questão, né, da espiritualidade que ela não sabia, né? Que é bacana a gente também trazer essa dimensão. E lá na live tem o Lídio Troian também cumprimentando pelo programa. São 11h53. Falei, a gente tá chegando na reta final do programa de hoje, que teve como base, né? A gente puxou um assunto aqui a partir da preguiça. Eu acabei não mencionando, mas essa pauta saiu de uma comparação que está nas redes sociais entre o universo asiático, em especial o Japão. A gente sabe que o mundo asiático é um mundo que foi civilizado por primeiro, né? Uma área do planeta que foi civilizada por primeiro. Então, tem culturas que são mais antigas do que o universo ocidental que veio depois. Só para dizer que são um pouco mais antigos. Então vamos respeitar porque eles têm um pouco mais de tempo. E lá no Japão, a preguiça não é julgada como nós julgamos aqui. Tu é preguiçoso, tu é um vagabundo, não quer fazer nada. Porque aqui a gente gosta de julgar, né? Lá eles têm estratégias para lidar com a preguiça e tem os nomes, as nomenclaturas que eles usam. Mas eu achei interessante, eu não tinha me dado conta. Depois que o senhor trouxe, que eu me dei conta. Eles usam aqui 7 métodos. 7 métodos, né? Que tem a ver com o número que o senhor estava explicando, né? Simbolicamente, plenitude. Simbolicamente, né? Que é justamente começar pequenininho, ir enfrentando devagarinho e criando alternativas. Eu não vou falar do método deles, porque já está lá, todo mundo sabe, né? Se alguém quiser, pode me pedir que eu passo o link depois. Mas a gente, como cristão, Frei, como é que a gente pode, assim, usar estratégias que sejam práticas? Me parece que a preguiça não combina. A gente sabe que tem características que a gente diz, aquela pessoa é cristã por algumas características que ela expressa. Uma delas eu sei que é a alegria. A alegria é uma das características do cristão, né? Então vamos desenvolver. O contraponto da preguiça seria o que? A vontade? Seria a vontade? A vontade também faz parte, né? Porque a vontade é a força do coração. Isso, para a gente cultivar. Então seria isso? Cultivar, né? Então isso exige uma certa disciplina e não digo um certo ritual. Ritual sim, mas não o ritualismo, né? Então, hoje cada um faz o que bem entende, a hora que quer, né?
Claro, se está comprometido em algum trabalho, né, para tudo isso tem que se ajustar, né? Mas fora isso, é a minha vontade que se sobrepõe, né? Sobre a vontade comum, né? Então eu não vejo limites, né, para isso, né? Mas há formas de a gente, porque Sim. se a gente parar para pensar, Frei, a gente costuma dizer, respirar a gente nasce sabendo. Não é verdade. Sim. Não é verdade. A gente até nasce sabendo, mas a gente desaprende ao longo da vida, né? Sim. A gente vai precisar, muitas vezes, não, eu tenho que respirar, passa por inspirar pelo nariz, respirar pela boca, segurar um certo tempo, respirar lá pelo diafragma. Veja, já comecei a complicar, né? Tem gente que vai dizer, mas o que é o diafragma? Veja, a gente tem que saber o que é o diafragma para saber como respirar direito. Então, tem conhecimentos que a gente já sabia, mas a gente desaprendeu. Então, o caminho para fazer antídoto à preguiça como cristão passa por uma trilha. Sim. Quais são essas trilhas? Bom, aqui você fala desde criança, né, que é o método oriental, e eles trabalham muito essas dimensões da inteireza do corpo, né? Porque isso envolve, de certo modo, todos os sentidos, né? Todos os sentidos. Os 7 sentidos também, né? Então, e diz que a mulher tem um 8º, né? E aí, por exemplo, eu vou dar um exemplo prático. Quando eu faço batizados, não digo todos, mas muitos vêm na igreja naquele dia. Depois Nunca a gente mais. não vê mais. E às vezes a criança começa a chorar durante a missa. Eu nunca canso de dizer, olha, o lugar onde eu mais gosto de ver choro de criança é na igreja. Porque é o melhor lugar onde elas podem estar. Eu disse, então não deixem de trazer. E afirmo para os pais que a maior prova de amor que elas podem demonstrar a seus filhos é acompanhá-los, né, até a igreja, também fazer do lar uma igreja doméstica, para que elas desde pequeno vão se acostumando, né? Assim com certos valores, porque depois de uma certa idade já é muito difícil. Então, elas entram dentro de um rito que é muito precioso para os orientais, e aí no mundo ocidental também, que não é um ritualismo, mas que permanece e vai se aprofundando. E pouco a pouco eles vão assimilando, entendendo a importância de cultivar certos valores e vão relativizando outros que não são apresentados, né? Vão percebendo que certas coisas que o mundo nos apresenta, por exemplo, o mundo da tecnologia, é muito bom, é fruto da ciência, da inteligência que Deus deu à pessoa. Porque, no fundo, é Deus que realiza tudo em todos, como diz São Paulo também, né? Não é eu que fiz isso, né? Foi Deus que me deu essa capacidade, essa inteligência. Mas aí eu não vou ter o risco de cair em certas coisas estúpidas e absurdas que nos absorvem nossa vida, nosso tempo e nos jogam nesse mundo da acomodação, da preguiça e nos escravizam. Porque é a preguiça que nos escraviza, né? Também. Não há dúvida, tenho convicção de que hoje somos escravos, sim, Frei, da preguiça, e todos nós estamos imersos. Não vou aqui me pagar também de puritana, não, a gente também tem preguiça, só que ficou generalizado, né, Frei? Está generalizado, a gente precisa exercitar. Eu gosto, Frei, claro que eu estou usando aqui o meu exemplo pessoal de como para mim faz sentido, talvez para outra pessoa não vá fazer sentido, mas me parece que todos os dias, primeira coisa que a gente faz quando a gente acorda é agradecer a vida em oração. Práticas que são simples. Os nossos avós nos ensinaram isso, né, Frei? Agradece a Deus. É uma oração formal. A oração é tua, né? A oração é tua. Faz do jeito que fica bom para ti. Mas para mim, começar o dia com uma oração e terminar o dia com uma reflexão me ajuda, se não naquele dia ter vencido o demônio da preguiça, no dia seguinte eu já estou um pouquinho melhor, porque senão, Frei, a gente vai se esquecendo, né? E quando a gente vê, a gente vira um baita de um preguiçoso. Então isso é importante, por isso que eu citei, por exemplo, abrir os olhos, agradecer o ar que eu respiro, né?
porque tem muita gente que chega um momento, vai deitar de noite, de manhã, não abre os olhos nem respira mais, né? Então, agradecer pela vida, no fundo. E quando você está debaixo da água, agradeça essa água, né? Tão preciosa e casta, como diz São Francisco de Assis, né? E tudo isso vai te preparando para um dia diferente, né? E isso precisamos trabalhar em família e em comunidade. Eu só quero, assim, já... não sei, em cima da hora, recuperar mais uma vez essa questão da comunidade, de ver o outro, né? Ver o outro. Porque o fechar-se em si nos cega. E nos tira, vai afetando todos os sentidos, inclusive o ouvido. Aí a gente não ouve mais o canto do pássaro, nem o clamor do sofrido, do pobre, o choro de alguém. A gente fica indiferente. E a indiferença é o contrário do amor. Muita gente diz que é o ódio. O ódio a gente explode. A indiferença é você não existe, para mim. Não existe. Entre um casal que de repente um ignora o outro, é pior do que se explodisse, né? Então, aí essa indiferença em relação ao outro, tudo, nos torna incapazes de conviver harmoniosamente e com alegria, né? Com alegria conviver. Mesmo que o outro seja tão diferente, seja às vezes complicado e viva situações, mas, no fundo, ele tem infinidade de coisas, de valores que me ajudam a ser mais humano, né? E a ter mais sentido na minha vida. Bacana demais o que isso tu traz, Frei. É porque a gente acha que é melhor do que alguém, né? Sim. Ninguém é melhor do que ninguém. Frei, foi maravilhoso, muitas pessoas elogiando aqui, esse conteúdo fica armazenado e disponível aqui em vídeo, já tá lá no Facebook, em 2 minutinhos eu tô levantando pro youtube.com/Rede Tua Rádio. Na semana que vem, na quarta-feira, às 11 horas, Frei Carlos Rockenbach de novo aqui com a gente, para falar mais sobre um outro assunto diferente. Frei, quer deixar seu abraço para a comunidade? Sim, então a todos os ouvintes, olha, eu gostaria de abraçá-los de verdade, para sentir o coração de cada um batendo perto do meu, né? Porque o abraço é algo muito divino e falta muito verdadeiros abraços, né? Então, sinto o meu abraço mesmo à distância e também a minha bênção. Então, que por intercessão de Maria, Mãe Carinhosa e Bendita, de São Francisco, o Senhor vos abençoe e vos guarde. Volva-se olhar para vós, tenha misericórdia de vós. Vos mostre a sua face e manifeste sempre seu incondicional amor, para que nós também aprendamos cada vez mais a amar a Deus, ao próximo e a nós. Amém. 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 Gente, ficamos por aqui. O compromisso